Ó, tá ouvindo? Tá ou não tá? Chove muito aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 8h50 da noite, boa noite, vamos finalizar esse sabadão em grande estilo. Separei aqui 2 cortes pra gente trocar uma ideia. Um é do Inestrosa, né, que ainda na Colômbia deu uma entrevista e falou sobre a chegada dele no Vasco, disse que de fato o Johan Rojas participou, entrou em contato com ele, Fernando Diniz, e ele é marrento. Ele é ousado, legal, família, gostei. O cara pergunta lá pra ele, e as suas características, você vai se adaptar no futebol brasileiro? Ele pede, não somente no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Basicamente isso aí que ele falou, porque ele é rápido, tem o drible. Ih, rapaz do céu, hein, família? Tem que vingar Marino Inestrosa no nosso Vascão, então vamos trocar uma ideia sobre essa entrevista. Separei aqui também um corte do Felipe Bastos, né, vascaíno. Tava num podcast que eu vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre o condicionamento físico dos jogadores do Vasco, né, a intensidade, principalmente projetando, né, a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. E ele, como vascaíno, já larga ali que, pô, na cabeça do vascaíno no Brasileirão é complicado, a gente quer logo, né, atingir ali a marca de 45 pontos. Então a gente vai trazer isso aqui também pra gente debater até porque tem muita coisa pra gente falar nesse sentido. Destacar aqui a vitória do Mirassol. Né? Sapecou um time lá em São Paulo. Tem o nosso time também que vai jogar aqui, né? O provável Vasco que vai jogar, quero dizer, contra o Boa Vista. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo pra gente finalizar esse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, vamos fazer assim. Eu passo aqui o Felipe Bastos, depois a gente volta para trocar uma ideia. Se liga só. Assunto com o Gancho Diniz no Fluminense em 24, ele antecipa também a pré-temporada. Isso é uma questão que os torcedores do Fluminense comentam muito, porque o Vasco está fazendo esse processo agora. O Fernando Diniz está antecipando a pré-temporada com os titulares e começando o ano já para dar essa guinada, entendendo que o ano agora é diferente, 24 para o Fluminense naquele período. Tem Copa do Mundo, tem outro período de férias, é maior. Mas eu queria te ouvir em relação a essa antecipação. O que tu acha disso? Qual é a sua opinião sobre já colocar os titulares no início para dar esse ritmo para o brasileiro? Qual é a sua opinião? Porque em 2024 não deu tão certo. Eu gosto de verdade, porque logicamente, o futebol de 15 anos atrás, quando eu joguei o primeiro Carioca, era diferente do que é hoje, né? Até por conta do início do brasileiro. Mas eu gosto porque o jogador só pega ritmo. Tem algumas coisas que o jogador só pega jogando. Não adianta. Você vai tentar botar o mesmo ritmo no treino, você vai tentar botar a mesma carga que tem no jogo, mas tem alguns movimentos, tem algumas coisas que o jogador só pega jogando mesmo. O ritmo de jogo é isso, é tanto parte física, parte técnica, e algumas coisas que você vê dentro do jogo que você melhora o teu jogo. Mas só dentro do jogo você consegue fazer isso. E aí, se a gente for olhar qual é o melhor futebol do mundo? É a Europa, né? E eles jogam. Mas jogam 45, 60 minutos na pré-temporada. É que aqui no nosso futebol a gente já começa uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais, né? E aí, mas é importante também você ter outras coisas para te dar base para o ano. Então, ele vai botar, eu acredito que ele vai botar no primeiro jogo um time, aí ele vai descansar esse time para o segundo jogo, e aí vai dar carga para os jogadores que não estão jogando tanto no segundo jogo, e aí ele consegue nivelar os jogadores fisicamente, e aí traz os jogadores que não vão para o jogo, não vão jogar no segundo jogo. O Vasco, por exemplo, sofreu 2 gols de bola parada. Tá aí uma coisa para trabalhar. No Vasco contra o Corinthians, se a gente for lembrar, sofreu 2 gols de contra-ataque. E aí é uma coisa para você trabalhar. E aí, nesse jogo que os titulares não vão, aí uma coisa para você trabalhar. Mas você viu isso dentro de um jogo. Então é importante, porque é tudo muito novo pra gente, né? Porque dia 28 começa o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante pro Vasco. Muito cedo, né? É sempre muito importante o torcedor vascaíno, e aí eu me incluo nisso. Ele sofre há muitos anos porque cai. Eu não vou falar de quieto, mas Começa o Campeonato Brasileiro, vamos fazer 45 pontos. Não é igual o Flamengo, o Palmeiras, vamos brigar pelo título. Pode brigar? Pode, claro que é o Vasco, é um time grande. Mas já tem segurança em primeiro lugar. Não, o primeiro pensamento do Vascaíno é: vamos fazer 45. Tem que fazer 45, mas começa dia 28 de janeiro. Já é agora, não já tem como esperar, não né? tem como. 12 pontos aí disputados nos próximos 40 dias. Isso define quem cai, quem não. Então é importante começar muito bem, e a parte física ela faz diferença. Tá aí. Assim, família, eu sei que isso é muito importante, né? A questão do condicionamento, ritmo de jogo, mas eu entendo que todos os times, né, passam por esse processo.
no início de uma temporada. O nosso primeiro adversário, ele acabou voltando antes, né? Porque o Vasco ainda no ano passado estava disputando a final da Copa do Brasil. Então tem alguns dias ali na frente do Vasco nesse sentido. Então sente isso tudo, condicionamento, ritmo, é importante você dosar, né? Coloca ali o time principal e aí bota o time reserva para não perder nenhum jogador nesse início de temporada e tudo mais. Mas assim, o ponto principal que a gente debate muito aqui, e eu entendo que muita gente vem concordando comigo nesse sentido, é a questão da saúde, principalmente do nosso time titular. Eu até acho que quando o Vasco está num dia interessante, que o adversário às vezes não consegue ali encaixar a marcação, falta um pouco de entrega, de empenho, e de repente também, nem é isso, tem entrega, tem correria, mas o Vasco está num dia legal, as coisas estão acontecendo, sabe, os passes, a galera tá errando menos, então nesse sentido a gente consegue competir e até vencer, mas eu não tenho a menor dúvida que boa parte dessas derrotas e dessa sequência difícil que o Vasco tem é a falta de saúde. Eu sei que faltou um pouco ali, uma coisa muito estranha naquela reta final do Campeonato Brasileiro, que ninguém entende, até o Admar falou sobre isso, né, que não pode, né, ninguém sabe ali, que merda foi essa, não pode ser normal, um time que performa aqui 12 jogos e depois tem uma sequência pior que times que caíram. Mas olhando, esquece tudo, vamos olhar para o Vasco hoje. Aí a gente pega o jogo contra o Flamengo, que a Ana Thaís Matos e o Paulo Nunes encheram a paciência com um bagulho de, poxa, mas o Vasco tem 10 dias na frente do Flamengo e o Flamengo tá correndo mais que o Vasco. Por que será? Porque a gente tem o Piton, que é limitadíssimo fisicamente. A gente tem o Thiago, a gente tem o Coutinho, a gente tem o Nuno. E aí você colocou o GB nesse time. E aí ficou isso aí, time pesado. Então, concordo ali com o Felipe Bastos nessa questão, né, de você entender os jogos, mesclar, time titular, time reserva. Isso é importante, mas o Vasco precisa melhorar muito nessa questão de saúde. Tava até comentando isso com um amigo que me mandou mensagem lá no Insta, e eu acho que internamente essa é a ideia do Vasco, né? Quando o Vasco fala do Cuiabano, porque o Diniz pediu um lateral mais físico, mais forte, claro, e bom de bola, é nesse sentido. Quando o Vasco contrata o Inestrosa, é nesse sentido. O próprio Brenner também, que tem mais movimentação, é mais leve que o Verret, é mais leve que o GB, entende? Então o Vasco tem que mirar isso aí, cara. As contratações do Vasco, elas não podem passar por uma dificuldade física. Não, claro que é difícil, eu sei, né, contratar jogadores com uma boa capacidade física e técnica, isso custa caro, mas é por aí. Conseguiu achar o Inestrosa, contratar o Inestrosa, conseguiu o Andrés Gomes, esse é o caminho. O Vasco precisa de saúde, tá? E aí, em relação ao que o Felipe Bastos fala ali, né, sobre os 45 pontos, é bom pra gente já debater aqui, né, rapidamente o nosso adversário da estreia, né, que é o Mirassol no dia 29. O Mirassol que goleou hoje, né, o São Bernardo, fora de casa, por 4-0. E esse foi o time aqui, ó, do Mirassol. Walter, o João Vitor, o William Machado, aquele do Ceará, o Formiga. Cara, esse Formiga aqui, acho que o Mirassol pegou do Juventude, se eu não me engano. Reinaldo, Yuri Lara, José Aldo, Galeano, Alisson, o Eduardo, que passou pelo Botafogo e Cruzeiro, e o atacante aqui, eu não sei o nome, cara, eu acho que chegou agora. Não sei se foi aquele que fez gol no Vasco no segundo turno, é um moleque novo, mas assim, o Mirassol, ele tá mesclando, tá? O Mirassol tá colocando, né, jogadores titulares, tá? E, por exemplo, aqui, a primeira vez que eu vejo o Galeano jogar de titular contra o São Paulo não foi ele, foi o Shailon. Então vem alternando aqui os jogadores, com certeza nessa ideia também da parte física, do condicionamento, de não perder nenhum atleta. Agora, o ponto que eu falo é esse. Eu olho aqui para o Mirassol, mesmo conhecendo aqui, a gente conhece o Alisson, né, que jogou no Mirassol no ano passado, inclusive fez gol no Vasco, ou deu assistência, alguma coisa assim, rápido, tem capacidade física. O Galeano é aquele do Ceará, também tem capacidade física. Esse centroavante aqui, se foi aquele que fez o gol no Vasco, também é novo, capacidade física. Então é um time que tem intensidade. E aí consegue pressionar a defesa do Vasco. Aí o Vasco tem dificuldade para sair, a gente começa a reclamar da defesa. E em contrapartida, o nosso ataque não consegue fazer isso com a defesa adversária. E aí, irmão, vai começar a surgir as brechas, e aí o Vasco vai sofrer lá atrás. Infelizmente é isso que acontece. Então no jogo contra o Mirassol, foi até o que eu falei com vocês, entre GB e David, e a gente viu que o GB não conseguiu contribuir tecnicamente, e eu não vou colocar na conta dele e falar que não presta, não serve, mas é colocar o GB agora em momentos que, né, o Vasco tenha mais posse de bola. Quando a gente for jogar contra um adversário que tem essa condição física, tem jogadores de força física, não dá pra colocar GB, Coutinho e Nuno juntos. Ainda tem o Thiago e Piton. São muitos jogadores. E aí, velho, é meio caminho andado para perder. Então eu até escolheria o David para essa partida. Coutinho e Nuno acho que vão jogar. Ou o Diniz não vai fazer isso, de botar um outro volante. Não vai. Vai ser Coutinho e Nuno. Então pelo menos você vai ter o David e o Andrés Gomes com mais capacidade física para competir contra o Mirassol, que vem embalado aí agora depois
dessa vitória, família vascaína. Então deixa eu te perguntar aqui pra gente debater rapidamente, já que Felipe Bastos não mentiu, né? Não mentiu, a gente realmente fica preocupado nesse sentido. O Campeonato Brasileiro pra gente sempre é uma pressão, mas o Vasco tem esses 3 confrontos aqui, ó, pela frente. Mirassol, fora de casa, e depois joga 2 partidas em casa, Chapecoense e o Bahia, que a gente consegue, né, cara, ganhar do Bahia aí nos últimos anos jogando em casa. Então vou te falar quantos pontos, na sua opinião. Família, eu vou ser um cara conservador, otimista. Já viu isso? /otimista. 7 pontos. Empatar com o Mirassol e ganhar as 2 em casa. Sem negociar. Jogando em casa, tem que ganhar. Pelo amor de Deus. Chapecoense e Bahia. A Chapecoense contratou o Bolazzi, né? Bolazier. Ele aprontou pra gente aqui pelo Criciúma. Pelo amor de Deus, a gente não vai dar esse mole. Então, 7 pontos. Você começa bem aqui nas 3 primeiras rodadas, na minha modesta opinião, família vascaína. Tô muito 22, tô iludido. Comenta aí. Falando do jogo de amanhã, a gente tem aqui o provável Vasco. Mas antes, deixa eu colocar na tela pra vocês que o Boa Vista conseguiu vencer o Flucer, né? Mas o Flucer não estava ali com o time titular, ó. Tô mostrando aí pra vocês. O Vitor Eudes, o Guilherme Arana estava jogando, o James também estava, Otávio, Lescano, acho que é o Riquelme aqui, né? John Kennedy. Então, assim, com vários jogadores reservas, mas o Mirassol conquistou a vitória por 1-0 jogando em casa. E aí o time do Vasco é esse aqui, família, ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura e Tietê, JP, Andrés Gomes ou David, GB e Rojas. Família, gosto aqui da possibilidade do JP, né, como titular e não o Matheus França. Então o Diniz acho que está tomando aqui a atitude correta. Claro, vamos ver amanhã, né? Porque a gente sabe que o Diniz é gênio /22. Então para ele voltar ali com o Matheus França não custa nada. Mas eu gosto da ideia do JP como titular e assim, como terceiro homem aqui de meio campo. Na zaga não tem muita coisa pra gente falar. Saldívia vai ter mais uma oportunidade. Cabeça de área, concordo em poupar o Barros para o jogo contra o Mirassol e o Thiago Mendes, concordo. Hugo Moura e Tietê, eu acho que tem a capacidade de nos ajudar a ganhar do Boa Vista. E no ataque aqui, família, é aquilo, né? Você bota o GB e o Rojas, fica um time extremamente lento, né? Muito lento. E aí você tem o Andrés Gomes ou o David. O Andrés Gomes é um outro jogador que eu pouparia, ou deixaria ali, né, no banco para entrar no decorrer do jogo, dependendo da situação. Que é um jogador, cara, que a gente precisa muito dele, principalmente num estilo de jogo que vai ser lá contra o Mirassol. Então, assim, a gente viu o João Vitor, né? João Vitor, o apelido dele é Mutano, né? Alguma coisa assim. Uma correria desenfreada. O moleque é liso. Eu sei que, botar jogador, o próprio Lócio, assim, cara, é no Campeonato Carioca que eu acho que tem que testar esses moleques, cara. Sabe, os pontas rápidos ali. Então, assim, você poderia, de repente, segurar aqui o Tietê, por exemplo. Aí tu bota ali um Hugo Moura e JP, né? Na cabeça de área. Traz o Rojas pra meia. E bota o David, um moleque desse liso, né? Rápido, e o GB. É isso, cara, é isso, porque realmente fica difícil aqui você até falar, poxa, segura o Andrés Gomes, o time vai ficar pesado, muito pesado, mas eu pouparia, cara, e arrumar um jeito de ganhar do Boa Vista lá, eu colocaria David, GB e Rojas, mesmo entendendo que esse time fica muito pesado, aí é difícil realmente, família, você num campo que é difícil jogar, a bola quica muito, né, chegar na qualidade técnica e ganhar, né, do Boa Vista, a gente precisa de velocidade, e aí você tem alguns pontas lá na base, né, que assim, não foram tão bem, né, na copinha. É o caso do Lócio, o Juninho não sei se é tão novo assim, mas o próprio João Vitor que tá aí no profissional, a gente viu uma galera, né, treinar entre os profissionais, e eu acho que é nesse tipo de jogo que você tem que testar, cara, principalmente esse ponta, que falta no Vasco, esse ponta de velocidade. Quanto mais opções você tiver durante a temporada, você vai ter 2, né, que é o Andrés Gomes e o Inestrosa. Então, cara, testa, vamos ver se os moleques vão sentir, se vão jogar bem, sabe? É um momento, eu acho, cara, no campeonato carioca. Aí você mescla aqui com jogadores experientes, bota um moleque desse rápido pra rolo, pra iniciar, né, a partida, não entrar no decorrer do jogo, pra sentir, de repente tá perdendo aquela correria, muda todo um contexto, né, de uma estreia numa competição dessa, família vascaína. Mas eu testaria um jogador de mais mobilidade aqui da base também nesse confronto, porque aqui o time fica mole, fica pesado, né, a família vascaína. Mas vamos ver, né, se entrar o Andrés Gomes, o Rojas e o GB, eu fico mais confiante na vitória, mas aí é um desgaste, né, de um jogador importante para o confronto contra o Mirassol, quero dizer, o Andrés Gomes. Família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu botar essa entrevista do Inestrosa. Eu traduzi e travei a imagem, porque vocês sabem, né, o sufoco que eu passei aqui, comentei com vocês, quase perdi o canal, quase que foi de arrasta,
um fotógrafo lá da Colômbia me deu 2 strikes, podendo chegar ao terceiro, porque eu usei uma imagem aqui, recortei, nem a imagem, nem a foto, né? Só recortei a imagem, mas mesmo assim, né, deu o strike e quase ferrou meu canal, cara. Tive que pagar R$3.500 pra ele. Então, eu tô, né, o conteúdo que vem da Colômbia, eu tô com muito medo, né? Então, a gente trava a imagem, fiz a tradução aqui, mas tá legal pra gente entender as palavras aí do Inestrosa que tá chegando aqui no Rio de Janeiro, família vascaína. Se liga só. Sim, a verdade é que minha família e eu estamos muito felizes por esse passo que vou dar na minha carreira futebolística. E nada, com a melhor atitude, com a melhor energia e com muita vontade de fazer bem o meu trabalho para ver se consigo conquistar a vaga na Copa do Mundo. Chego em um nível muito bom. Sei que a competição no Brasil é muito dura, neste momento há muitos times que se reforçaram muito bem, mas isso depende do projeto de cada equipe. E, sinceramente, o Vasco tem um projeto muito interessante para mim neste ano. Minhas características, como velocidade, habilidade e criatividade, me permitem ser protagonista no Brasil. E não só no Brasil, acredito que, na maioria dos times, sempre serei uma boa opção pelas minhas características, pela minha rapidez e pela forma como vivo o jogo. Sei também que, com o passar do tempo, vou amadurecer em aspectos que ainda preciso melhorar dentro de campo. Acho que esse passo vai me fazer crescer como pessoa e também como jogador. Chego a uma liga onde já estive antes, mas retorno com mais maturidade e com um potencial futebolístico melhor. Minha passagem pelo Palmeiras me ajudou bastante no aspecto pessoal. Aprendi o idioma rapidamente, me adaptei muito rápido ao país, mesmo sendo muito jovem. Agora volto sendo o jogador que sou hoje, muito feliz por isso, e também feliz por chegar a esse grande clube. Você adiantou que houve conversas telefônicas com a diretoria, a comissão técnica e alguns jogadores do elenco do Rio de Janeiro. Sim, claro. Tudo começou com o Johan Rojas, que me mandou mensagens no privado. Depois conversei com o treinador, que desde o primeiro dia me mostrou uma energia muito boa e deixou claro que me queria lá, que fariam o impossível para que eu pudesse chegar ao clube. Eles cumpriram a palavra, cumpriram tudo o que falaram comigo, e acredito que em 3 dias tudo foi fechado, graças a Deus. Marrento ele é, hein? É isso, eu gosto. Fala comigo, o que vocês acham? Ah, eu gosto, família. Tem que ter personalidade mesmo, confiança. É isso. É um jogador que realmente tá jogando em alto nível, né? Confia no potencial dele. E ele fala, né? Poxa, posso render não somente no Brasil, né? Mas em qualquer lugar do mundo pelas características que eu tenho. Bom saber, né? Que ele já passou aqui no Palmeiras, na base. Então, acho que a questão da adaptação vai ser rápido. Os companheiros também vão ajudar nesse sentido aqui no Rio de Janeiro. O Johan, Cuesta, Andrés Gomes, conhece o idioma, então, né, tá tranquilo também nesse sentido. Bom saber, né, que ele, né, vem com vontade porque ele quer conquistar uma vaga na Copa do Mundo. Realmente o Pipo Sierra e o Pedrosa confirmaram ali as suas informações, né, que o Johan Rojas conversou com ele também, o Fernando Diniz, acertaram. E é um jogador, família, que pelas análises que a gente trouxe aqui, por tudo que os rivais, né, estavam comentando e buscando esse jogador, e pelo perfil, né, pela velocidade, pelo drible, por ajudar no jogo sem bola, cara, ele encaixa perfeitamente no jogo do Vasco, perfeitamente. A gente fica até pensando, né, nesse time já com o Andrés Gomes de um lado, ele do outro lado, e ali o Brenner, provavelmente nesse primeiro momento. Um ataque de muita mobilidade, um ataque que há muito tempo, né, a gente não vê no Vasco, com saúde, com disposição. Claro, né, uma coisa a gente fala na teoria, né, eu quero ver dentro de campo, mas, né, eu entendo que tem tudo para dar muito certo e, de repente, cara, até potencializar jogadores como Felipe Coutinho e Nuno. Quero dizer, um ou outro, tá? Não dá para jogar os dois juntos com esses 3 atacantes, né? O Diniz não pode fazer essa loucura de recuar o Nuno, tirar um volante, não. Pelo amor de Deus. Então, um ou outro tem que, né, bancar. E eu acho que o Coutinho, porque o Coutinho fisicamente não consegue competir. Pode ser que com a ajuda do Andrés Gomes e do Inestrosa, o Coutinho, né, consiga ajudar mais na pressão desses jogadores que vão dificultar a saída do adversário e o Coutinho, né, consiga ali ajudar mais. Pode até ser, família, mas tá muito difícil, tá? Muito difícil ver o Coutinho jogar em partidas grandes, né? Fluminense, Corinthians, essa contra o Flamengo, cara, muito mal, não fazendo nada, é difícil demais, sabe? Então acho que o Vasco precisa, né, testar isso, até porque, cara, é aquilo, o Diniz, eu gosto do Diniz, tenho minhas restrições também com ele, mas não dá pra ficar pensando em me fugiu a palavra, em recuperar jogador.
Não dá. Porque nesse momento a gente tem que colocar em campo o melhor para o Vasco. Para o Vasco. Então, se for o melhor colocar um time mais intenso, isso precisa ser testado. Porque a sequência de resultados do Vasco, ela é péssima. Qualquer outro treinador teria vazado, mano. Já teria vazado. Eu sei que, assim, tem muito torcedor que, poxa, o Ryan, o que o Diniz fez com o Ryan, o que o Diniz vem fazendo no mercado. Brenner tá aí muito por causa do Diniz. O Inestrosa também, imagino que seja também. Claro, o Vasco superou ali o Boca na questão financeira. Mas é um treinador que fez um trabalho com Ares e aí acaba, né, que o atacante colombiano vem muito nesse sentido para tentar uma vaga também na Copa do Mundo. E com certeza o Diniz comentou, vem que você acertar comigo, você vem para jogar. Se você vir pro Vasco, você vem para jogar. Então um dos dois vão ter que sair, Nuno ou Coutinho. E aí eu vou, não no talento, né, porque até acho o Coutinho infinitamente mais talentoso que o Nuno. Acho que a carreira do Coutinho comprova isso. Mas fisicamente é um jogador que não consegue, mano. Que não consegue. Então eu espero que o Diniz não demore nesse sentido. Coloque esse time de mais mobilidade, cara, e que os resultados possam acontecer para que o nosso treinador /Gênio 22, Gênio /22 e diretoria entendam de uma vez. Saúde. Saúde é o caminho. Fui!